2, Gênesis capítulo 2. O homem e a experiência da ordem. Gênesis capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram criados, acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes e o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra, e Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro é Idekel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes dela, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. E trouxe-a a Adão. E disse a Deus. E disse Adão. Ele disse a Deus, né? Mas disse Adão. Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi formada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Vamos orar, pode se sentar. Pai querido e santo, obrigado por essa manhã, obrigado pelo privilégio da tua palavra, obrigado pelo privilégio de sentarmos à mesa, que é a tua palavra. Obrigado porque dela nós podemos nos alimentar. Obrigado porque dela nós precisamos nos alimentar. Então que o Senhor fale com cada servo teu que está aqui nessa manhã e também com aqueles que porventura estejam nos acompanhando pelas redes sociais. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Irmãos, por que o homem é a experiência da ordem? Porque a primeira experiência do homem é com o escuro, de certa forma. Ontem eu conversava com os irmãos
sobre isso, nós conversávamos, né? A escuridão significa, de certa forma, a ausência total da luz, né? É o temor. Por que o temor? Aquela sensação de que eu não tenho nada para me segurar. Eu não vejo nada. Eu sou totalmente cego. Um ser que cheguei aqui sem conhecer nada, sem saber o nome de nada. A experiência da criança é assim, quando ela chega, ela não sabe o nome de nada, absolutamente nada. Se não for ensinado, não vai saber. Vai aprendendo, percebendo, porque existem duas formas do ser humano aprender. Uma é por meio da instrução, né? E a outra é pela imitação. Vai vendo a pessoa falar e fala também. Ouvindo a pessoa falar e fala também. Vê a pessoa fazer e faz também. É interessante que às vezes eu coloco o Benício no carro, sabe? Assim, sentado no meu colo ali na frente do volante. E ele age como uma pessoa que soubesse dirigir. Eu não parei, não ensinei nada para ele. Mas ele pega ali, no volante, faz aquele movimento. Ele, antes de eu sentá-lo no meu colo na frente do carro, em casa ele já ficava fazendo isso. E foi isso que me estimulou a permitir que ele sentasse na frente. Ele ficava com o movimento dos carros. Bibi. Isso eu não ensinei, isso ele observou. Porque o homem aprende também observando. Praticando aquilo que ele observou, obviamente. Mas a primeira experiência humana mesmo é com o escuro. Talvez você pense assim, não, pastor, porque quando a gente nasce, vem para a luz, não é isso? Inclusive, por causa disso, nós falamos, a mulher deu a luz. Sim, você tem razão. Mas essa não é a primeira experiência humana. Essa é a primeira experiência com o homem fora do ventre da mulher. Mas já existia alguém lá. Nasceu significa o quê? Rompeu-se o cordão umbilical, ele foi extraído e retirado do ventre. Mas o fato dele ter sido retirado do ventre não significa que ele existiu naquele momento. No registro, em cartório, a gente coloca a data. A gente comemora a data do nascimento. Mas a data da existência, essa a gente não sabe na hora. Não é assim? A gente não sabe. É um milagre. É uma realidade visível que está com os pés no invisível. Sabe quando você olha para alguém que está em pé no mar, está ali na praia, que você olha e você vê uma pessoa no meio do mar, assim, com a água submergindo da sua barriga para baixo, você vê só a parte de cima do corpo? Naquele momento você visualiza apenas a parte de cima, mas você não acredita que ela não tem a parte de baixo, né? Você pensa que tem uma pessoa em pé ali, ainda que você não esteja vendo a parte inferior. Mas isso porque você teve a experiência com o ser humano e sabe que ele possui uma parte da barriga para baixo, inclusive olhando para você mesmo. Agora, no que diz respeito à existência do homem, nós temos, inclusive, a experiência do ultrassom, não é isso? Experiência que mostra que a criança já se movimentava lá dentro. E eu já falava com os meus filhos ainda no ventre, dialogava com ele ainda no ventre. Porque acredito que é importante, que a criança já existe, ela pode não ter ainda o uso da linguagem, mas ela entende o que você está falando de alguma maneira. Ela vai aprendendo, ela vai assimilando tudo. O meu diálogo, o nosso diálogo com o Benício e com a Manu, desde cedo, era um diálogo natural, normal.
é o convívio da nossa casa. E quando ele vem dialogar conosco, quando eles vêm falar conosco, ainda que eles não tenham facilidade para articular as palavras, a gente dialoga com eles como se eles tivessem. Porque eles não têm, mas nós temos. E nós queremos que eles aprendam o que nós sabemos. E não iremos falar como ele. Você entende? Como se nós tivéssemos a dificuldade dele. Porque o objetivo é que ele passe a ter a mesma facilidade que nós. E não mostrar que nós temos as mesmas dificuldades que ele. O que muda, obviamente, é a linguagem infantil. Falamos com a criança, levando em consideração o quê? Que há uma limitação dela relacionada à experiência de vida e a sua dificuldade, obviamente, por estar no início do exercício das habilidades, inclusive a habilidade com o próprio corpo. Quando eu digo o homem e a experiência com a ordem, é porque nós fomos ordenados desde o início. Quando a Bíblia mostra que Deus fez o mundo em 7 dias, não é porque ele não conseguiria fazer antes ou que ele conseguiria fazer depois, em menos tempo ou em mais tempo, não é isso. Aliás, existe uma grande discussão teológica se esses 7 dias, presbítero Macário, se refere a 7 dias cronológicos, sabe? A Terra dando a volta sobre o Sol, né? Os planetas girando em torno do Sol, e em torno de si mesmo, na verdade, né? Ou se esses 7 dias se refere a 7 tempos, que nós não sabemos o que quer dizer. Por quê? Primeiro, porque o primeiro dia. Em qual dia Deus criou o primeiro dia? Se no primeiro dia ele criou os céus e a terra. Você entende? Há uma discussão muito complexa a respeito desse assunto. E como é que você conta o primeiro dia se primeiro você criou o sol, as estrelas, se não havia um movimento que nos ajuda a entender quando passou um dia, como é que nós sabemos que ele criou o primeiro dia? Então, é apenas uma linguagem para que eu e você entendamos que há uma ordem, que nós fazemos parte, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, como pessoas ou em qualquer atividade que a gente venha a exercer, o sucesso da nossa vida está relacionado com a ordem, com a organização que eu estruturo a minha vida e o que vou fazer. Quando a Bíblia diz, ensina o teu filho, o filho dos teus filhos, a primeira experiência não foi com a exposição da palavra, a primeira experiência foi com o próprio Deus. Moisés teve a primeira experiência com Deus, e depois ele vai falar para o povo de Israel o que Deus falou para ele. Antes, os discípulos tiveram a primeira experiência com Cristo. Eles não tiveram a primeira experiência com o Novo Testamento. Foi com Cristo. A pessoa, o ser humano, o verbo que se fez carne. Eles tiveram experiência com um milagre. Alguém que nasceu do ventre de uma mulher, mas que, porém, essa mulher não sabia que teria um filho porque ela era virgem. O milagre se manifesta entre nós. Então haverá aí uma estrutura sendo construída aí. Os homens, a verdade de Cristo é baseada no invisível. O cristianismo, ele não é construído apenas na leitura da Bíblia, não é isso. Ele é construído na verdade vivenciada por aqueles que escreveram a Bíblia. É uma teoria no sentido de elaboração das palavras, que explica o fato, o acontecimento. Então vejam bem, todos nós temos primeiro a experiência do temor. No ventre, tudo era escuro. Mas naquela escuridão, havia pouca consciência. Mas existem sentidos ali. Certo? A criança ouve.
Ela não fala, obviamente, porque a fala exige exercício dos músculos e da articulação do ar que vem sobre que nós inalamos e soltamos para fora. Olha que coisa interessante. A nossa vida, a estrutura da nossa vida, ela depende de duas posturas, nunca a mesma. O descanso, ele é bom. O que nós entendemos por descanso? Deitar, né? Ou sentar. Vocês estão sentados aí, estão descansados enquanto eu falo. Mas não dá para ficar muito tempo aí, porque se vocês ficarem o tempo todo aí, 3, 4, 5, 6, 7 horas, daqui a pouco vai começar a incomodar, vai ficar desconfortável, por mais confortável que sejam as cadeiras. Haverá um desconforto, uma agonia. O corpo irá reagir de maneira negativa a esse descanso. Isso faz parte da estrutura física do corpo. E aí você precisa sentar, levantar, fazer uma caminhada, andar um pouco. Quando você andar, fazer caminhada, correr, depois de um monte de tempo, você vai perceber que não vai conseguir ficar o tempo todo também só em atividade. Você precisará o quê? Sentar ou descansar. E essa dualidade, essas duas partes compõem o nosso modo de existir. Descansar e exercitar. Descansar e exercitar. Nós não podemos viver só para o exercício, mas também não podemos viver só para o descanso. É necessário a combinação das duas coisas. A respiração é a mesma coisa. Nós inalamos, mas precisamos também o quê? Soltar para fora. Soltar o ar. É um movimento de entrada e saída, né? O Evangelho exige isso também. Você recebeu a ordem de pregar o Evangelho? Sim, é verdade. Mas primeiro foi necessário, e é necessário, e será continuamente necessário o quê? Ouvir. Contemplar. Estruturar a vida se inicia pelo princípio. E qual é o princípio? É a comunhão ordenada, é a ordem da comunhão sendo colocada em seu devido lugar com aquele que me criou. É o retorno para aquele que me criou. Quando o Apocalipse vai falar sobre os pecados das cidades, o que ele aponta? O que é apontado? Lembra-te de onde caíste e volta. Dá um exemplo aqui mais fácil, acho que está ao alcance de todos. Já assistiram o programa do Celso Portiolli? Aquele que ele tem que pular ali, tem as cores, uma plataformazinha no chão, o pessoal tem que responde uma palavra ou não sei o que e vai pulando. Tem umas placas no chão, no chão que quebram, né? E tem aquelas firmes. Todo mundo já viu? Quem nunca assistiu? Igreja de crente mesmo. Só eu que assisti, ninguém assiste televisão aqui. Não é possível que ninguém vai levantar a mão. E eu dizendo que eu vou procurar um exemplo mais fácil. Com um monte de jovens aqui, ninguém... Só sobrou para os mais velhos mesmo. Bom, eu já assisti. E é interessante que após ter escolhido a opção errada, aquela placa que por sinal foi quebrada, ele volta e vai retornar no percurso. A pessoa precisa estar atenta, obviamente, lá ver a placa que caiu e escolher outra. Pode ser que ela esteja diante de duas opções e ela vai tentar escolher a opção que não esteja quebrada. Mas uma coisa ela não pode fazer, é pular de novo onde está quebrado. Então vejam bem, Deus perdoa os nossos pecados, Deus apaga os nossos pecados, mas nós não podemos nos esquecer. Entende? O erro deve servir para que a gente aprenda com ele. Nós não precisamos ficar lamentando e chorando a vida inteira. Mas, espera aí,
Você já pulou no lugar errado. Então presta atenção. É o seu futuro que está aí. Deus te deu visão, audição, tato, olfato, paladar. Deus te deu experiência. Então, a partir daí, estrutura a sua vida pelo caminho certo, pelo lugar correto. Você pode aprender vendo outros. Como eu disse, a imitação nos ajuda também. Por isso que a Bíblia diz, ensina o teu filho, o filho dos teus filhos. Essa é uma ordem contínua. Precisaremos aprender uns com os outros. Mas, que é a ideia de tradição. Mas, obviamente que alguém no meio do caminho pode estar distorcido, pode estar no caminho errado. E para conferir, nós temos a palavra de Deus. Então nós conferimos entre o que falam e o que está escrito. E o real. Deus não deixou ninguém órfão. Quando a Bíblia diz, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, é isso mesmo. Haverá pastores que pregarão o evangelho, haverá sua experiência com pai, com mãe, sua experiência no trabalho, sua experiência com vários tipos de pessoas a qual você terá que se subordinar. Verdade. Mas, isso não significa que você estará fundamentalmente na mão delas. A verdade pode ser acessado fora delas, a ponto de você conferir se o que elas falam corresponde com a verdade revelada. Mas há um diálogo que nós não podemos excluir, que é o diálogo da experiência. Nós tivemos uma experiência com Deus quando nos convertemos, Ele falou aos nossos corações, só que nós não fomos as únicas pessoas, pastor Lafayette, então nós dialogamos com outras pessoas que também tiveram experiência com Deus. São aqueles cristãos mais velhos, são aqueles que tiveram experiência nas Escrituras, por meio as Escrituras estão aqui, porque são fruto da experiência que Deus proporcionou ao homem. Ao lermos as Escrituras, que é a palavra de Deus, nós estamos acessando o quê? A experiência de homens no seu contato com Deus. Quem lê a Bíblia sabe que é assim, né? Não é um Bíblia. Às vezes as pessoas pensam que a Bíblia é um livro que nunca leu, né? Pensam que é um livro assim que é como se fosse uma receita de bolo, sabe? Que alguém falou e Deus que falou, ninguém escreveu. Não é assim. É a manifestação de Deus na história, falando com homens que temeram, que tiveram aquela sensação de susto, a vastidão, o grandioso. Aquela sensação de que eu não sei para onde ir. Eu estou cego, literalmente cego. Que é a experiência que o apóstolo Paulo teve quando a luz se manifestou para ele. A experiência com a luz fez ele voltar para o escuro. Porque ele achava que estava enxergando, ele achava que estava vendo. E por isso que o Senhor disse que eu vim para aqueles que são cegos, vejam, e aqueles que veem, voltem a serem cegos. Porque a visão do cristão se inicia na cegueira que ele tem, em função daquilo que os seus olhos foram contaminados. Os cegos veem, os que veem ficam cegos. Porque eles acreditam que terão controle do mundo, do universo, baseado exclusivamente naquilo que eles estão vendo. O que eles estão vendo é suficiente para explicar todas as coisas para ele, mas não é. Nós sabemos que não é. Quantos de vocês já não tiveram experiência de olhar para um lugar? Eu sei que eu repito isso com muita frequência, mas é verdade. Nós olhamos para alguma coisa lá longe e a gente pensa que é algo, o outro diz, não, não é isso não, é aí, é aquilo. E o outro fala, não, não é isso não, é aquilo. A nossa visão, ela é limitada. Mas a verdade é, existe algo ali, que quem está perto sabe. É a Jerusalém celestial.
que aqueles que se aproximaram de Cristo estão perto delas. Eles não adentraram fisicamente nela, mas essa cidade, essa pátria, essa cultura, que é desconhecida para quem vê aqui a cultura humana, ela nos vestiu. Por isso que a Bíblia usa muitas vezes uma mulher vestida de sol, uma cidade que descia do céu. Porque nós somos imersos no batismo, por exemplo, que é um símbolo, que representa o quê? Morreu, nasceu de novo. O grande problema é que a cegueira dá aquela sensação de falta de controle. E como é difícil para nós termos a sensação de falta de controle. E agora o que vai ser da minha vida? Será que vai ser bom? Né? Essa experiência nós temos o tempo todo no que diz respeito ao futuro de nossas vidas. Quando você vai casar, é um exemplo disso. Antes de conhecer, de namorar com a pessoa, geralmente o homem, né, que tem essa responsabilidade de pedir a moça em namoro, antes de saber se ela vai querer mesmo ou não, ele fica no escuro. Ele não sabe. Será mesmo que ela gosta? Então o camarada fica ali, né? E agora, será que eu falo isso? Será que eu não falo? Se eu levar um fora? O medo de levar um fora. O problema maior não é o medo de levar um fora. O problema maior é o medo de ter que desistir de algo que já está dentro de mim, né? Esse é o problema maior. Eu já sinto algo por essa pessoa, e eu sei que se ela disser que não, eu vou sofrer. Porque eu vou ter que desistir de algo que já está mexendo comigo. Então é uma escuridão terrível. Até que ele vai ter que se encontrar com a responsabilidade, que é falar. Aí ele dá o primeiro passo, a moça aceitou. Glória a Deus. Né? A moça também tem um futuro programado. Também sonha. Só o homem que sonha, a moça também sonha, a mulher também sonha, ambos sonham. Então, para que a coisa funcione, os dois terão que dialogar bastante a respeito disso, a respeito do que está dentro dele. Essa é a principal característica de um casal. Não é isso? É criar uma parceria em que o futuro de ambos seja considerado pelo outro. Nós conversávamos com o presbítero Macário sobre a Lu, né? Falando, puxa, é interessante isso, né? Aonde eu passo, eu vejo a Lu andando com as crianças dela. Vai para a escola, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para cá. É um trabalho que exige. As crianças eram pequenas, havia uma certa dificuldade. Hoje elas são maiores que a Lu. Não é? Mas não acabou a responsabilidade, continua. Mas você vê, vai para cá, onde está indo, está com as crianças. Lá no futebol, lá na escola. Lembro uma época aqui que ia ali na escola, lá perto da minha casa, depois subia para outra escola lá, vai para lá, e aí você vai se organizando. Enquanto isso, tem o homem que está trabalhando para trazer o alimento necessário, mas não é apenas o alimento que o ser humano, o dependente, precisa. Ele precisa de outro tipo de coisa, da presença, da companhia. Essa é a ordem divina, a estrutura em que o homem foi criado, o homem e a mulher. Então vejam, o camarada consegue, a moça aceita, e agora vem o namoro, maravilha, ciúmes, um monte de coisa boba que acontece no meio do caminho, né? Aquelas besteirinhas que ocorrem, aquelas briguinhas das mais bobas e mais chulas, que faz parte da estrutura da maturidade da espécie, não é? Aí depois ele vai passando, a gente vai crescendo, vai mudando, a gente vai vencendo esses desafios, vamos superando essas coisas, e aí vem o casamento, que é a conclusão de que estamos realmente dispostos, ou não queremos mais viver sem esse amor, sem essa
pessoa do nosso lado. Vamos construir tudo com ela. Então você passa por uma nova experiência, que é a do medo. Apesar de amar, apesar de ter realmente o interesse de viver com essa pessoa para frente, há um medo, porque eu não sei como que é isso. Agora tudo muda. É uma outra fase, e nessa outra fase, não está implícito apenas a promessa, sabe? Vamos viver junto, vai ser uma bênção, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não! Agora está inserido a responsabilidade de fazer a coisa acontecer. Não é mais uma condição poética. O fator que nos leva a viver com essa pessoa, porque antes era só um fator poético, agora não, é um fator político. Estabelecimento de leis, estabelecimento de normas, estruturar a minha própria vida para viver com o outro, e dialogar com o outro para estruturarmos as nossas vidas, e para estruturarmos as nossas vidas eu terei que fazer um controle da minha vida, dos meus prazeres, daquilo que eu gostava de fazer antes, que agora eu precisarei controlar isso de alguma maneira. Ordem. Terei que ordenar a minha vida. É como jogar futebol. Nós temos aqui um jogador profissional. Ora, quando ele diz que está gordo, para mim é uma verdadeira ofensa. Porque para a função dele, aquele pezinho a mais, aquela gordurinha a mais é considerado gordura. E eu me sinto um modelo. Esse dia eu fui tomar café com um amigo, ele falou, rapaz, como você está gordo. Eu falei, eu? Imagina. Você está vendo de maneira errada. Você está olhando pelo ângulo errado. Mas nós sabemos que qualquer interesse nosso exigirá de nós algo que será indispensável. Não adianta, se você pensar que não precisa, não tem jeito, disciplina. Qualquer objetivo teu exigirá disciplina. É impossível chegar a algum lugar sem a disciplina. Disciplina da minha vida, disciplina do que eu vou fazer e disciplina, inclusive, do que eu vou sentir. Você entende? Nós nascemos dentro de uma ordem e passamos a viver desordenadamente. E o que o Evangelho faz, a boa notícia é, não tinha jeito, e o Evangelho é a boa notícia. É possível ordenar a sua vida. É possível disciplinar. Nós temos um Deus que nos traz de volta. E aí nós conhecemos uma outra característica do nosso contato com Deus. A primeira do temor, do escuro. E a próxima é a do amor. Porque você começa a perceber que no escuro alguém estava te conduzindo. E aí você olha para o céu, que era tudo escuro, mas agora você vê pontinhos luminosos lá em cima. E acredite vocês, no relacionamento de Deus para o homem, na direção de Deus para o homem, na instrução que Deus dá a respeito de si mesmo para o homem, do que iria acontecer, na revelação disso, de alguma forma Deus vai mostrar para o homem como interpretar os tempos naqueles pontinhos luminosos. Que fenômeno! É quando os magos chegam para o rei Herodes, não é isso? E diz o quê? Aonde está aquele que é nascido rei dos judeus?
porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Não foi assim, ó. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós lemos. Não foi essa a primeira experiência, porque nós lemos. Não. Nós vimos. E aquilo que nós vimos nos ajudou a elaborar aqui. É como um mapa, sabe? O mapa te ajuda a chegar em determinado lugar. É assim. Porém, aquele mapa não surgiu do nada. Ele foi fruto da experiência de pessoas que foram até o lugar. Ou não? Ou não? É possível diferente? Um mapa que indica todos os lugares que surgiu do nada? Não foi assim. O mapa foi resultado da experiência de quem chegou lá. Quem chegou lá um dia não tinha direção nenhuma, pelo menos esses recursos que a gente acredita que deve ter. Mas, para chegar lá, aonde ninguém nos mostrou, nós temos a revelação daquele que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas, que está sob o controle de nossas vidas. Aquele a qual, se você confiar, acreditar, não será desamparado. Sua vida não será caótica. Você não precisa se espelhar no sentimento de outras pessoas para poder fazer com que sua vida tenha um rumo. Há alguém interessado em você. Existe alguém que planejou a sua vida, que ordenou a sua vida. Existe alguém que já pensava em você. Você não existiu porque seu pai e sua mãe planejou você. Seu pai e sua mãe podem ter planejado ter filhos, porque eles sabem que homens e mulheres têm filhos. Eles têm experiência com outras pessoas que tiveram filhos. Mas eles não planejaram você, porque eles não sabem quem viria. Novamente repetirei isso. Minha filha nasceu, a princípio eu vou ensinando algumas coisas, e depois eu vou me relacionando com ela. É uma outra pessoa que aprendeu, mas ela não aprendeu a ser a Manu, ela é a Manu. Manu é o nome que eu utilizo, mas se não fosse Manu, seria outro, mas a Manu é a pessoa. Que para que vocês entendam de quem eu estou falando, eu preciso dar um nome. Mas se ela não tivesse o nome, ela seria ela. Está difícil de entender? Não, né? Não, né, pai? Se meu pai disse que entendeu, então não preciso explicar mais nada. Brincadeira, irmãos. Vejam bem. Você teve um nome que ajuda na identificação aqui na Terra. Nós precisamos desses símbolos. Mas mesmo sem esse nome, Deus já conhecia você, a pessoa. Por isso que no Apocalipse tem aquelas passagens que falam, lhe darei um novo nome. Não é? A coisa é muito mais profunda do que a gente pensa. Ah, não, olha, eu não gosto do meu nome, não. Macário. Não, vou colocar aí Raul. Lafayette. A nossa igreja tem os nomes mais promissores possível. Vou para o caminho positivo. Mas vejam bem, às vezes a gente começa a sentir coisas, medo do futuro, medo disso, medo daquilo, porque a gente começa a ver o que as pessoas têm e o que elas não têm. A gente começa a olhar para os outros e perceber, puxa, todo mundo que tem a minha idade tem isso, todo mundo que... Quantas são as pessoas que falam assim, olha, eu sou triste porque eu cheguei a tal idade e não consegui conquistar as coisas, porque na cabeça dele, ele tinha que ter tudo aquilo, porque um homem vencedor tem que ter tudo aquilo. Essas são as cegueiras que o mundo coloca sobre nós, que faz a gente acreditar que as responsabilidades desenvolvidas por nós, ou exercidas por nós, as principais, o fundamento que nós, aquilo que estava ao nosso alcance que nós fizemos, representou pouco.
Meu pai não me deu casa. Meu pai não me deu carro. Eu lembro que às vezes íamos no mercado e nem sempre ele podia me dar um Danone. A minha tia parece que está assistindo aqui, lá na Bahia. Lá tem um mercado chamado Itão. Mercado muito grande. O costume nosso era comprar no Seu Vavá. Não é isso, mãe? E às vezes ia fiado. Eu não fiado, para pagar depois. O Itão era o mercado maior. O mercado maior para quem mora lá, porque para quem mora aqui em São Paulo é um mercadinho. São Paulo é outra realidade. E nós íamos no mercado e eu via aquele mundaréu de coisas. Pai, então Danone às vezes não dava para comprar. Não dava para comprar, não é porque ele não me amava e não queria suprir uma necessidade que eu tinha, mas é porque ele tinha mais filhos. E todos esses filhos juntos precisam de algo que não permite, o dinheiro não permite que ele troque o que todos precisam por apenas algo que eu preciso. Entende? Se ele fizesse isso, abandonasse o que os outros precisavam para fazer apenas o que eu queria, a princípio, pela minha falta de consciência, eu ficaria satisfeito. Mas depois que eu crescesse, eu olharia com tristeza para isso. Eu olharia com uma certa tristeza. E os outros provavelmente seriam afetados por isso. Mas vejam, ele sabia o que ele estava fazendo. E o que ele me deu com essas atitudes, o que eles me deram, meu pai e minha mãe, né? O meu pai nunca me bateu, minha mãe já me deu uma surra. Uma só. Foi o suficiente. Eu não lembro o que eu fiz. Eu só lembro de eu entrando lá na casa da minha avó, né? E ela me pegou assim, pelo pescoço, porque ela sabia matar galo, né, mãe? É verdade. Isso eu já vi. E eu não sei o que acontecia, mas o meu pescoço não conseguia sair dali. Mas foi importantíssimo. Importante. Porque é a correção de quem ama. É o grito de quem ama e de quem está preocupado com você, com o seu futuro mesmo. Amigos, aqueles que a gente conhece depois, é bacana, a gente tem vontade de ser acolhido por todo mundo, nós temos essa necessidade da amizade, isso é bom, é importante. Mas olha, o amigo depois vai seguir a vida dele. É natural da vida. Sentimento mesmo, dor, tristeza, a qual a ausência parece aumentar, é somente pai, mãe, família, sabe? Os amigos se adaptam com a sua ausência. Os pais sofrem com o passar do tempo da sua ausência. A Bíblia revela um sofrimento de Deus com a ausência dos seus servos. Há uma instância que eu não sei explicar, mas de maneira poética a Bíblia mostra que Deus trabalha a obra dele, revela a sua ação para nos trazer para a vida, nos fazer voltarmos para o braço do Pai, para o lugar seguro. Quando nós cantamos o lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Queridos irmãos, discipline a sua vida. Às vezes, quando estamos vivendo no período da disciplina, sabe? Como que é a nossa vida? A gente tem que trabalhar, e nós sabemos que para adquirirmos algumas coisas, precisaremos trabalhar. Quando criança, jovem, a gente sonha com isso. Quando começa, a coisa muda, de instância, a instância muda. E a sensação são outras, que a gente começa a trabalhar, aí é o desconforto de não poder estar onde nós gostaríamos de estar,
de repente jogando bola, de repente isso, ou casado, enfim, todos os nossos compromissos mais sinceros e mais importantes para que a nossa vida se desenvolva, ela exige uma disciplina. Aliás, desde a infância, para você aprender, para você ler. Você que de repente não é acostumado a ler livros, se quiser ler de uma hora para outra, não vai dar certo. Então será necessário todos os dias você pegar alguns minutinhos de leitura, disciplinar o horário, disciplinar o seu tempo de oração. Falar assim, olha, a partir de agora eu vou disciplinar minha vida, eu vou colocar todos os dias um tempo de oração. Nós temos um problema muito sério, que conversávamos sobre isso ontem, a respeito dos evangélicos. A gente tem mania de falar assim, nós não temos que rezar, nós não temos que fazer isso, nós não somos assim, fazer as coisas o tempo todo assim, de maneira regrada. Em contrapartida, é um espaço para não fazer nada. Não, existe uma ordem. Existe sim uma necessidade de disciplina para que a gente não saia do caminho, para que a gente não se perca. Uma prática diária, que precisamos colocar em atividade, senão não desenvolvemos. É como o jogador que está o tempo todo ali fazendo o treino dele, para que a sua perna corresponda àquilo que ele quer fazer, e mesmo assim nem sempre dá certo, mas ele está pelo menos exercitando o seu corpo. Ele está exercitando o seu corpo, a proporção da força que coloca sobre a bola, e imaginando o espaço que a trave, fazendo o cálculo exato, o quanto que, para que a bola chegue naquele lugar, o quanto de força ele terá que proporcionar sobre a bola. Enfim, qualquer atividade física, ou qualquer atividade esportiva depende disso. A disciplina, em todas as instâncias. A vida não é diferente. A vitória humana exigirá de nós disciplina. A comunhão com Deus exigirá disciplina. Comece a partir de hoje a disciplinar a sua vida de oração. Comece a partir de hoje a disciplinar a sua vida de leitura da palavra. Comece a partir de hoje a disciplinar a sua vida de trabalho, o seu tempo. Às vezes a gente acha que isso tudo é muito monótono e a gente abandona. Só que o problema é que quando a gente abandona, nós voltamos à sensação de angústia. Eu não consigo fazer, é claro. Não consigo dar certo, é claro. Eu não consigo chegar onde eu quero, é claro. O homem foi feito dentro da instância da ordem. E ele não pode viver fora dela. Fora da ordem, o próximo passo é o caos. Entende? A paz exige uma guerra. O descanso exige trabalho. Entende? Acreditem em vocês, um bom sono exige atividade durante o dia. Bom, quem tem criança pequena sabe disso, né? Uma coisa é colocar a criança para dormir quando ela está cansada de tanto ter corrido durante o dia. Outra coisa é colocar ela para dormir. Thaís sabe disso. O que a escola faz com as crianças? Os bebezinhos e tal, né? Tarefa, atividades, para ele aprender, é verdade. Mas ele vai dormir bem depois também. Se não fizer nada, é mais difícil. Então você que está aqui nessa manhã, a sua paz com Deus exigirá trabalho, guerra consigo mesmo, você entende? Guerra contra as suas vontades, disciplina. Você terá que fazer algumas coisas que você talvez sinta-se desconfortado em fazer. E terá que deixar de fazer algumas coisas que você fazia e não estava nem aí. E esse é o volta. Arrependa-te de onde caíste, lembra-te de onde caíste, porque é comum a gente se esquecer. Então volta. Aleluia. Essa é a manhã que o Senhor diz para você: volta. Volta, porque eu tenho o melhor para você. Organize a sua vida a partir de agora. Na pandemia está difícil ir para a igreja. Lembra, pelo menos, tem um domingo aí. Você pode estar com dificuldades na semana. Tem um domingo, agora nós temos o sábado às 8 horas.
Por que existe a igreja? Porque um pastor decidiu? Não. Não foi assim, não. Não foi assim que Jesus foi para o templo. Não foi com essa filosofia que Jesus foi para o templo. Quando ele diz que ele revoltado, chateado ou indignado, acho que é uma palavra melhor, com o que estava acontecendo, ele falou assim: vocês estão fazendo da casa de meu pai lugar de ladrões, covil de salteadores. Aquele templo, aquele espaço físico, ele se refere àquele lugar como casa do meu pai. O templo, o lugar onde nós contemplamos. O que é contemplar? Contemplar o sublime é extrair do invisível algo visível, sabe? Algo que não tinha forma, um monte de barro, uma lama ali, de repente alguém pegou aquele barro e transformou em uma escultura perfeita. E a gente fala: como pôde uma pessoa... Isso jamais passava pela minha cabeça que alguém poderia pegar isso e transformar nisso. Isso é o que Deus faz conosco. Ele nos transforma, Ele nos muda, Ele nos molda, Ele nos refaz, Ele nos quebra e nos faz de novo. Isso só precisa ser casado com algo que também está contido nessa música. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Se você deseja realmente ser como um vaso nas mãos do oleiro, é agora que isso começa, não é depois. Está aí um plano que não pode ser projetado para o futuro distante. É um plano que começa agora, porque inclusive ele exigirá de você olhar para o passado e falar: Senhor, me conserta agora. E agora ele começa, agora. Amém? Alisson, vamos cantar um louvor?